Estimados irmãs e amigos, sejam todos bem-vindos ao terceiro webinar Juntos para um Novo Impulso à Catequese. Dar um novo impulso à evangelização, privilegiando o primeiro anúncio de Jesus e a catequese, é o empenho que assumimos como instituto no capítulo geral 24. Agradeço a todas as irmãs, membros da Comissão Internacional de Catequese, que prepara e anima esses webinars. Empenhamos-nos em realizar 2 por ano, nas 5 línguas oficiais do Instituto, para percorrermos juntos o caminho da atualização dinâmica. A escolha em realizar webinars, segundo a nossa opinião, permite-nos chegar a muitas pessoas, leigos, filhas de Maria Auxiliadora e jovens empenhados na catequese. Por isso, fazemos o apelo a que deis a conhecer estes encontros, como possibilidade de atualização para uma catequese atenta à realidade odierna, fiel às orientações da Igreja e permeada de estilo e espiritualidade salesiana. No primeiro webinar, realizado em dezembro de 2022, aprofundamos o tema A Identidade Catequética e Evangelizadora do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. O segundo webinar, no mês de março deste ano, ajudou-nos a dar uma visão geral ao Diretório para a Catequese, publicado em 2020. Este webinar abordará o tema A Identidade da Catequese. No próximo ano, celebraremos o bicentenário dos Sonhos dos 9 anos de Dom Bosco. Neste sonho, segundo contou João, Jesus disse-lhe que devia falar sobre a beleza da virtude e de como é feio o pecado. Esta é a função da catequese, acompanhar as pessoas para um encontro pessoal com Jesus, porque Ele é modelo e inspiração de uma vida de virtude e dá-nos a força necessária para vencer o mal e praticar o bem. Obrigada pela vossa participação. Bom encontro. Em nome da Comissão Internacional de Catequese e do âmbito da Pastoral Juvenil, desejamos-vos Santo e Feliz Natal. Viva Jesus! Viva Jesus, queridas irmãs! Eu estava a falar italiano, mas é em português. Viva Jesus, minhas queridas irmãs, de todas as inspetorias de expressão portuguesa. A Comissão Internacional da Catequese está fazendo nestes dias a apresentação de um conteúdo que nos vai ajudando na nossa identidade e missão de catequistas e formadores de catequistas. E o tema que nós hoje vamos partilhar é a identidade da catequese, vista do Diretório para a Catequese. Já fizemos uma apresentação meses atrás, estamos em linha de continuidade. No slide que segue, nós podemos ver todo o conteúdo em síntese, que ao longo de toda a apresentação iremos ver. De que nós vamos tratar nestes slides, nesta nossa tarde de reflexão, com este grande conteúdo? Queremos
tratar sobre a natureza da catequese. Depois vamos desenvolver este conteúdo nos slides a seguir. Passaremos a tratar a catequese no processo da evangelização. Seguir-se-á a finalidade da catequese, as tarefas da catequese, as fontes da catequese. Tudo isto nós vamos apresentando ao longo desta nossa partilha nesta tarde. Não digo somente de uma reflexão que é dada, mas partilha, porque todas nós depois teremos também a oportunidade de partilhar, de trazer as nossas propostas, as nossas inquietações, justamente no âmbito de tudo isto que vamos ver juntas nesta tarde. Então, o que é mesmo catequese? Como todas bem sabemos, vem do verbo grego katechen, fazer ressoar constantemente o anúncio da Páscoa de Jesus no coração de cada pessoa, para que a sua vida seja transformada. Quer dizer, catequese é fazer ressoar esta palavra, ressoar o anúncio, ressoar a vida de Jesus, de modo que em cada pessoa possa, na verdade, acontecer esta vida nova, esta vida transformada. Então, nesta missão de ressoar, de anunciar, qual é mesmo a natureza da catequese? Primeiro, a catequese é de natureza eclesial, quer dizer, a catequese tem a sua razão de ser na igreja, nasce na igreja e é destinada à igreja, ao povo de Deus. Nasce do mandato missionário do Senhor, como o evangelista Mateus nos diz. E aí, qual é então o objeto da catequese? Como já dissemos anteriormente, fazer ressoar continuamente a Páscoa no coração das pessoas. Fazer chegar a mensagem de Jesus na vida de todos aqueles que nós encontramos. E tudo isso vai acontecer como? Promovendo processos de iniciação, crescimento e amadurecimento na fé dos nossos destinatários. A catequese também introduz na celebração do mistério. Temos as catequeses mistagógicas, que faremos mais adiante. Por quê? Porque é mesmo esta experiência de levar o catequizando a emergir no mistério de Cristo. A catequese ilumina e interpreta a vida humana, porque a catequese deve ter também a sua repercussão na vida das pessoas, na vida dos nossos catequizandos. A catequese oferece uma contribuição específica para a missão da igreja. E nós, nesta ação, nesta missão, nesta experiência da catequese, temos os nossos interlocutores. Quem são? Pessoas que receberam o primeiro anúncio. Por isso que a catequese, em algum momento parece que há uma certa confusão entre o primeiro anúncio e a catequese. Quando é que é o primeiro anúncio? Quando é que é a catequese? Mas a catequese propriamente dita acontece depois que aquele que recebeu o primeiro anúncio, pelo testemunho dos irmãos na fé, ele desperta nele o desejo de conhecer Jesus. A partir daquele momento que ele diz, sim, eu quero fazer um caminho, quero conhecer Jesus, aí começa o processo da catequese propriamente dito. Por essa razão que se diz que as pessoas que receberam o primeiro anúncio são os destinatários da catequese, porque
se subentende que aquele que inicia a caminhada da catequese é que já ouviu falar, então está interessado em iniciar a caminhada com a catequese. Assim sendo, na verdade, precisamos também esclarecer a realidade entre o querigma e a catequese, que não existe nenhuma dicotomia, nenhuma distância, mas o querigma e a catequese estão numa íntima relação. O que é que nós chamamos do querigma? É um ato da proclamação e o próprio conteúdo da proclamação que revela e torna presente o Evangelho, como nos diz o documento, o Diretório da Catequese, o número 58. No querigma, o sujeito atuante é o Senhor que se manifesta no testemunho de quem o anuncia. Por isso, a importância de que, na verdade, aquele que anuncia, o catequista, tenha e faça uma experiência marcante do encontro com o Senhor. Porque a vida daquele que testemunha torna-se aquilo que toca e comove o interlocutor. Antes de mais, o anúncio é feito pelo testemunho de quem anuncia. Aquele testemunha é que desperta também o desejo de fazer o caminho. E a catequese querigmática, como diz o documento, ao número 57, o que é? É aprofundar o querigma, a proclamação da fé, aquele núcleo essencial da fé, a Páscoa do Senhor, o anúncio, o nascimento, a vida pública, a Páscoa de Jesus. É importante que, através da catequese, cada pessoa descubra que vale a pena acreditar. Por quê? Porque se encontra com o Senhor, com o mistério pascal, com o conteúdo do querigma, que é mediado pelo testemunho de quem anuncia. E quais são os elementos da catequese como eco do querigma? O caráter desta proposta, qual é? A qualidade narrativa, efetiva e existencial é aquela que também deve ajudar a tocar o coração do catequizando. A qualidade narrativa não é falar, é narrar a experiência que o próprio catequista, que o próprio anunciador vive. Aquilo que realmente foi mudando a sua vida e deseja, agora com testemunho, com anúncio, também que a vida do catequizando mude. Portanto, a dimensão testemunhal da fé, como estamos a dizer desde antes, é muito importante. E esta atitude relacional, de maneira que é muito importante que aquele que anuncia, o catequista, também cresça e que tenha atitude de relação interpessoal muito amadurecida, que favoreça este encontro, porque o encontro não é só com o catequizando e o catequista, mas esta relação que vai sendo crescente, do catequizando ao catequista, dos catequizando entre eles, dos catequizandos e os catequistas com o Senhor, com Jesus. Então, é uma realidade relacional em crescimento e que deve tocar a todos. E tudo isto vivido à sombra desta grande realidade, que é o desejo de salvação para todos, para toda a pessoa humana que o Senhor deseja. O catecumenato, a experiência do catecumenato, que temos muito forte nas nossas realidades em África, e acredito também nas realidades do Brasil e em Portugal, também talvez com algumas experiências particulares, diferentes,
mas na verdade o conteúdo é aquele. É fonte de inspiração para a catequese. Recordamos-nos aqui a experiência bem no início da conversão de Santo Agostinho, que foi mediada por esta experiência catecumenal forte, vivida e interpretada por São Gregório. É uma prática antiga da Igreja, o catecumenato, restaurada após o Concílio Vaticano II, oferecida aos convertidos não batizados. Tem uma intenção missionária e está estruturado como um complexo orgânico, passo a passo, para iniciar as pessoas na fé e na vida cristã. É muito bonito. Nós, nos nossos contextos em África, a nossa catequese é prevalentemente catecumenal, porque, na verdade, na grande maioria, aqueles que vão fazendo, que vão pedindo para fazer parte do povo de Deus, temos muitos adultos e muitos jovens. Então, para eles, os adultos e os jovens, oferecemos esta experiência catecumenal. Para as crianças e os adolescentes, também numa estrutura diferente, mas também fazem esta experiência catecumenal. Por quê? Porque é, na verdade, ajudar a todos estes que procuram conhecer Jesus, ajudá-los a fazer uma experiência de iniciação. É uma verdadeira escola de formação para a vida cristã, nos diz o Rica, que também é muito rico em poder nos ajudar a fazer esta caminhada catecumenal. É uma escola. No nosso contexto, não sei, aí no Brasil, na experiência de Portugal e nos outros contextos de expressão portuguesa, mas no nosso contexto, creio que também para Angola, a caminhada do catecumenal leva para nós aqui em Moçambique 3 anos bem completos, e no 4º ano já é antes da Páscoa, aquelas catequeses, aqueles ritos que já vão introduzindo a pessoa adulta, o jovem, para receber os sacramentos de iniciação cristã. Mas é uma escola, é mesmo uma caminhada de conhecimento de Jesus, de busca de Jesus, que desperta uma fé cada vez mais amadurecida nos catecúmenos. A quem se dirige esta proposta do catecumenato? Um catecumenato em sentido estreito para os não batizados, tanto para os jovens e adultos, como para as crianças e adolescentes em idade escolar. Um catecumenato em sentido análogo para os batizados que não completaram os sacramentos da iniciação cristã. Temos também aquelas crianças que foram batizadas em tenra idade, talvez ao longo do seu crescimento como crianças não tiveram uma família que pudesse garantir o crescimento na fé. E quando chegam à idade de poderem preparar-se para a primeira comunhão, a proposta para estas crianças é mesmo uma proposta catecumenal, para ajudar estas crianças a conhecerem Jesus, despertar nelas uma fé cada vez mais amadurecida, na própria idade, logicamente. Uma catequese de inspiração catecumenal para aqueles que receberam os sacramentos de iniciação cristã, mas que ainda não estão suficientemente evangelizados. Penso que estas experiências são muito fortes, talvez mais na realidade da Europa, onde a fé é quase que é transmitida, né, como um valor cultural, um valor da família, mas que talvez quem a recebe, quem vai crescendo, precisa também de ter uma experiência mais sólida. Então, é destinada a todos neste sentido. Que elementos deve ter uma catequese de inspiração catecumenal? O Diretório para a Catequese, no número 64, nos oferece um caminho muito bonito, bem interessante,
Esta inspiração catecumenal tem um caráter pascal. A catequese comunica o coração da fé, pondo todos em contato com o ressuscitado. Por isso, é um caminho em que se vai descobrindo, passo a passo, a pessoa de Jesus, até chegar a que o catecúmeno possa dizer também, viver e dizer também ele, eu creio, mas à luz de uma experiência de encontro com o Senhor. Tem um caráter iniciático, é uma iniciação à vida cristã. É uma iniciação à fé, que leva os catecúmenos a descobrir o mistério de Cristo e da Igreja. Tem um caráter litúrgico, está entrelaçada com os símbolos, rituais, celebrações que tocam os sentidos e os afetos dos catecúmenos. Tem um caráter da progressividade, um processo dinâmico, estruturado, em períodos que se sucedem de forma gradual e progressiva. Tem um caráter comunitário, processo que se realiza numa comunidade concreta, que experimenta a comunhão dada por Jesus. Tem um caráter da conversão e do testemunho, um caminho de purificação gradual, enriquecido com rituais que marcam a aquisição de uma nova forma de existir e de ser. Portanto, estas etapas todas, este caminho vai acompanhando o catecúmeno. E o catequista do catecúmeno, aquela pessoa de fé adulta, também vai fazendo com eles este caminho, vai guiando este caráter iniciático, vai acompanhando-os na liturgia, na vivência da experiência litúrgica e vai também dando-se conta do caminho, do crescimento do catecúmeno e proporciona também estas experiências comunitárias e percebe também o caminho de conversão, a mudança de vida do catecúmeno e o testemunho que este catecúmeno também vai dando no seio da comunidade, na sociedade, no mundo do trabalho, onde ele está. O testemunho é que vai falar, é que vai dizer se realmente ele está neste processo. E para nós podermos também ficarmos enriquecidas com tudo aquilo que o diretório da catequese, para a catequese nos diz, coloca em evidência, como dizíamos bem no início, naqueles primeiros slides, numa dinâmica de compreendermos a catequese no processo de evangelização. Isso. Qual é mesmo a finalidade da catequese? Quais são as fontes da catequese? E qual é a tarefa da catequese? E vamos desenvolvendo estas temáticas. A catequese, no processo de evangelização, ele é o primeiro anúncio e catequese. Catequese de iniciação cristã, catequese e formação permanente para a vida cristã. E como é que acontece toda esta realidade? Primeiro anúncio e catequese. Está no slide a seguir. No slide a seguir. O primeiro anúncio, a seguir ainda. O primeiro anúncio, seguindo o slide, sim, o primeiro anúncio e catequese. Com a primeira proclamação, a igreja anuncia o evangelho e suscita a conversão. E temos em mente a liturgia da palavra do domingo que foi ontem, segundo domingo do Advento. A proclamação, o convite à conversão. E quando é que nós dizemos a catequese e a primeiro anúncio? O documento, o Diretório para a Catequese, do número 66, nos ajuda a poder fazer uma certa diferença em ordem cronológica e no sentido qualitativo. Em ordem cronológica, quando nós falamos de primeiro anúncio e catequese,
O que quer dizer? Revelar Jesus Cristo e o seu Evangelho àqueles que não o conhecem. E no sentido qualitativo, como é que nós compreendemos isto? Porque é o anúncio principal, aquele que se deve sempre voltar a ouvir de diferentes maneiras, que se deve sempre voltar a proclamar. Já o Papa Francisco, no documento Evangelho Gaudium, nos foi recordando esta realidade. Não é que é o primeiro anúncio, porque foi dito uma vez e pronto, passou. É primeiro em ordem qualitativa, é o primeiro e o anúncio de sempre que deve acompanhar e que o catequizando deve ouvir continuamente, de diferentes maneiras, nos diferentes anos de catequese, nas diferentes etapas da catequese. É uma proclamação contínua daquela mensagem essencial do anúncio. Então, o revelar Jesus Cristo e o seu Evangelho àqueles que não o conhecem. Catequese de iniciação cristã, como é que ela decorre? A catequese de iniciação cristã é uma formação básica, essencial, orgânica, sistemática e integral na fé. Básica e essencial, como um verdadeiro aprofundamento do querigma que explicita os mistérios fundamentais da fé e os valores evangélicos básicos. É essencial, continuamente tocando aquele mistério, o mistério pascal, o coração do anúncio, que vai explicitando, não é, esses mistérios fundamentais da fé. Orgânica como? Porque é consistente e bem ordenado. É realizado este anúncio, a catequese de iniciação cristã, é realizada de uma maneira orgânica, contínua e sistemática, ou seja, não improvisada, ocasional, porque estamos a acompanhar um processo de crescimento na fé, uma caminhada de iniciação cristã. Portanto, a organicidade é muito importante e a sistematicidade também. Integral, como uma aprendizagem aberta a todas as componentes da vida cristã, porque favorece a formação de uma mentalidade, a mentalidade nova, a mentalidade cristã. A catequese é a aprendizagem ao longo da vida cristã. A catequese não é uma realidade que inicia e termina a uma determinada altura da vida. A catequese acontece na existência do cristão ao longo da sua vida, de maneiras diferentes, mas ela vai acontecendo. A catequese propriamente dita, que vai levar à conversão, que vai levar a que o catequizando, uma vez encontrando-se com Jesus, deseje recebê-lo nos sacramentos de iniciação cristã, a catequese que vai acontecer na experiência litúrgica, que vai acontecer na comunidade cristã, a catequese, portanto, é uma catequese ao longo da vida que não termina. A catequese, estando ao serviço da educação permanente na fé, está relacionada com as diferentes dimensões da vida cristã. Catequese e Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é essencial para o progresso na fé. A sua centralidade na catequese permite transmitir de forma vital a história da salvação. Não pode existir uma catequese sem a Escritura. A Escritura, a Sagrada Escritura, a palavra é aquela que nós anunciamos. A palavra é aquela que nós fazemos ecoar na vida do catequizando. Por isso, a Escritura, a Sagrada Escritura, a palavra está no centro do processo da catequese. Catequese, liturgia e sacramentos. Não poderá existir, na verdade, uma catequese sem esta experiência litúrgica. O que é necessário é uma catequese que prepare
para os sacramentos e uma catequese mistagógica que ajude o catequizando a aprofundar estes mistérios, que promova uma compreensão e uma experiência mais profunda da liturgia. Não momentos, mas uma experiência que marque, que transforme a vida, a liturgia que incida, como dizem as nossas constituições, que incida na experiência diária, na vida concreta nossa e dos nossos catequizandos. Portanto, a catequese, liturgia e sacramentos estão muito intercalados. Catequese, caridade e testemunho. A caridade não é apenas um sinal de aceitação do Evangelho, mas também uma via privilegiada de acesso ao Evangelho. Quantas pessoas chegaram ao conhecimento de Jesus por um testemunho de caridade? Quantas pessoas descobriram uma vida radicada nos catequistas, nos cristãos, porque viram estes irmãos a serem expressão da compaixão de Jesus para com aqueles que mais precisam, os mais pobres. Os mais pobres em todas as dimensões, né? Não só aquele que não tem pão, mas aquele que não tem educação, aquele que não tem nenhuma família, aquele que está abandonado aí. Então, a caridade de quem já tem uma experiência de fé abraçada, que se inclina para poder levar o outro, para poder levantar o outro, sustentado pela compaixão de Jesus, é um grande testemunho que desperta a fé em muitas pessoas. Nós que vivemos nestes ambientes de pluralismo religioso, nestes ambientes aqui em Cabo Delgado, onde nós estamos, onde eu estou com a minha comunidade, onde a tradição, ou melhor, o islamismo é muito mais forte. Encontramos pessoas que desejam fazer, que desejam fazer a caminhada para a vida cristã, porque foram tocadas por um cristão que foi de uma caridade imensa, de uma compaixão tão grande para com aquele muçulmano que estava ali sem companhia de ninguém. Então, na verdade, a caridade e o testemunho falam muito antes, talvez, que a palavra. Não é talvez, falam muito mais que a palavra. E qual é a identidade da catequese? A finalidade da catequese, as fontes da catequese. Vamos continuar com o slide a seguir. A finalidade da catequese, o centro de todo o processo de catequese é o encontro vivo com Cristo. O encontro. Se não acontece este encontro vivo com Jesus, talvez na nossa catequese, na nossa experiência de transmissão, de testemunho, faltou alguma coisa. Porque, na verdade, o centro, a meta, a razão é chegar ali. Que todos os catequizandos, todos os que fazem esta caminhada de iniciação cristã, de iniciação à vida de fé, possam encontrar-se com Jesus. O objetivo definitivo da catequese é pôr a catequese, é pôr alguém não só em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor, ao Pai, no Espírito, e pode fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. Muito bonito, e que podemos voltar a ler, cada uma pessoalmente, no Diretório para a Catequese, ao número 75. Porque é a meta, é onde a igreja deseja chegar, que na verdade o catequizando entre não só em contato, mas em comunhão, em intimidade com a pessoa de Jesus. O encontro com Cristo envolve toda a pessoa, coração,
mente, sentidos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Envolve o encontro, envolve a pessoa. A catequese ajuda a interiorizar a fé e dá assim um contributo insubstituível para o encontro com Cristo. A catequese, nós falávamos das catequeses mistagógicas, nos nossos processos de catequese, nas fases, o aprofundamento da fé. Então, a catequese justamente ajuda a interiorizar a fé, porque nunca estaremos suficientemente amadurecidos, mas estamos num processo de crescimento. Então, neste processo, a catequese leva a isso. A catequese amadurece a conversão inicial e ajuda o cristão a dar um sentido pleno à sua existência, educando-o para uma mentalidade de fé conforme ao Evangelho, até que pouco a pouco passe a sentir, pensar e agir como Cristo. Número 77 do Doutor para a Catequese. Aqui nos recordamos daquele canto que nós ensinamos muitas vezes na catequese: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu. Então a catequese realmente leva a este processo, a um processo que leva à conversão iniciada, mas que deve continuar num processo de crescimento, a dar sentido pleno à existência da pessoa. Há uma mudança também de mentalidade, há uma mentalidade de fé conforme o Evangelho, que deve iluminar a nossa existência. E a finalidade da catequese, vemos aí essas imagens no centro desse possamos dizer, quase um círculo. A finalidade da catequese: comunhão com Cristo, encontro com Cristo. Mas para que aconteça esta comunhão com Cristo e este encontro com Cristo, é necessário, na verdade, percorrer esta caminhada que agora vamos dizer. Qual é essa caminhada? A confissão de fé pessoal em Jesus, a confissão explícita da Trindade, a transformação pessoal, o envolvimento de toda a pessoa, a interiorização da fé, o nascimento de um homem novo, a experiência litúrgica sacramental. O homem, em tudo isto, reconhece que Cristo é o meu Senhor. Então, é uma dinâmica, é um caminho. Por isso não se pode dizer: já percorri a caminhada da catequese e terminei. Não, porque toda esta realidade acontece em toda a nossa existência humana e cristã, até que cheguemos a esta comunhão com Cristo, a este encontro com Cristo. É um caminho de toda a vida. É um caminho para todos aqueles que querem realmente seguir Jesus. E este processo nos conduz ao conhecimento da fé. Por isso, prover o conhecimento e aprofundamento da fé, da mensagem cristã. Introduz ao conhecimento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja. Dois aspectos muito importantes, complementares: a Sagrada Escritura, a tradição viva da Igreja. A tradição viva da Igreja nos leva a compreender, a aprofundar os mistérios contidos na Sagrada Escritura. Assim como a Sagrada Escritura nos leva também a viver, a crescer, a perceber, a ir também aprofundando a tradição viva da Igreja. Promover o conhecimento do credo, do símbolo. É muito bonito. Quem sabe, na verdade, se nós conseguimos ajudar os nossos catequizandos a atingir o coração do credo, ali onde estão contidas as verdades da nossa fé. Eu, às vezes, fico realmente muito preocupada que quando, aos domingos, termina a homilia, o sacerdote nos convida
a rezar, a renovar a fé. E começamos, creio em Deus, e ali começamos a falar até nas correrias, até chegarmos no fiame. E no fim, será que nós realmente estamos a interiorizar a todas aquelas verdades contidas no credo que estamos a renovar naquele momento? Será que os nossos catequizandos vão pouco a pouco compreendendo o sentido do credo? Favorece também, não é, o conhecimento da fé, a criação de uma visão doutrinal coerente que pode ser utilizada na fé. Então, na verdade, os elementos doutrinais não foram esquecidos com o tempo. Nós, antes, nos tempos passados, a catequese era dita doutrina, né? E realmente tinha todo este conteúdo doutrinal muito forte. Não é que esteja ultrapassado, mas a catequese nos ajuda a criar esta visão doutrinal que seja coerente, não é, com a nossa experiência diária de vida, no nosso dia a dia. Iniciar a celebração do mistério, que ajuda a compreender e a viver as celebrações litúrgicas. A compreender e viver, compreender, não é, o suceder do ano litúrgico. E não só, mas as celebrações litúrgicas. Iniciar também o conhecimento dos sacramentos e da vida sacramental, que não basta somente receber, participar aos sacramentos, mas também, não é, conhecer, aprofundar os sacramentos, o sentido dos sacramentos e também a vida sacramental, a vida movida, iluminada pelos sacramentos, que dá uma dimensão nova à nossa existência. Esta caminhada nos leva também a educar para as atitudes que as celebrações eclesiais exigem. Atitudes. E quais são essas atitudes? A alegria pelo caráter festivo das celebrações. Toda celebração é uma festa. A celebração eucarística é uma festa do encontro com o Senhor e com os irmãos. A celebração penitencial é uma festa, o encontro com a misericórdia, com o abraço misericordioso de Deus. Todos os momentos celebrativos são festivos, mas depende de como nós preparamos, de como nós também vamos encaminhando os nossos catequizandos a esta experiência. E estas celebrações vividas em comunidade. A igreja é família, igreja-família, um conceito, uma experiência muito forte, muito vivida, sobretudo nas nossas igrejas em África, a igreja-família. Escuta atenta da palavra, iniciar os nossos catequizandos a esta experiência, não é? Da escuta atenta da palavra, da oração confiante em Deus que é Pai, em Deus que é providente, em Deus que acompanha. O louvor e a ação de graças, porque Ele é autor de todas as coisas, Ele que nos chama à vida de fé, e a sensibilidade aos símbolos e sinais litúrgicos. Nada está colocado de uma maneira improvisada, mesmo nos ambientes da igreja, nos ambientes, nos momentos da catequese, tudo tem um sentido, tudo tem o seu valor. Então, também afinar esta sensibilidade aos símbolos e aos sinais. E se nós estamos mais afinadas, seria mais fácil também passar esta experiência para os nossos catequizandos. E, a seguir, uma compreensão cada vez mais amadurecida de que a catequese educa para a compreensão do ano litúrgico, como estávamos a dizer anteriormente. E a catequese contribui também para valorizar as expressões de fé na piedade popular. O nosso povo vibra com estas expressões de fé, a piedade popular. Recordo muito bem o documento Evangelho Gaudium, o Papa Francisco dedicou realmente uns números, numa reflexão aprofundada,
de que precisamos aprofundar, valorizar a piedade popular, porque ali o povo se expressa e sente aquela, não só atração, mas aquela atitude profunda de encontro com o Senhor. Esta caminhada, a catequese de iniciação cristã, visa a formar a vida em Cristo. E isto, o diretório do número 83 ao número 85 nos ajuda a ver. Não é? As imagens ali também já nos ajudam a perceber, não é? Fazer ressoar no coração de cada cristão o apelo a uma vida nova, conforme a dignidade dos filhos de Deus. Então, uma vida confiante, como vemos ali aquela criança nas mãos do Pai, confiante. E fazer ressoar no coração de cada cristão esta experiência, que o leva a uma vida nova, porque Deus está comigo, porque Deus me acompanha, porque eu sou um filho. A catequese sabe indicar o bem desejável, a proposta de vida, de maturidade, de realização para tornar os crentes mensageiros alegres, de propostas elevadas, guardiãos do bem e da beleza. Não é? Aqui nos recordamos, né? A nossa catequese não pode estar aquém da ecologia integral, não é? Daquilo que é bom, daquilo que é bonito, daquilo que nós somos chamados a não só a fazer experiência, mas a sermos mensageiros alegres. Evangelho Gaudium, Evangelho da alegria. O próprio Evangelho, que é o anúncio da alegria, a alegria do encontro com Cristo. Então, que todos aqueles que entram neste processo também sejam mensageiros alegres destas propostas elevadas. Para ilustrar a dignidade da vocação cristã, para acompanhar no discernimento da vocação específica, para ajudar a consolidar o próprio estado de vida. O estado de vida abraçado por cada cristão. Então, formar o cristão a esta consciência, a dignidade da sua vocação cristã. E acompanhar aqueles que o Senhor foi colocando no nosso caminho. Os catequistas, a quem nós acompanhamos, formamos, os catequizandos, que também estão sob a nossa responsabilidade, acompanhar no discernimento da vocação específica, no perceber a qual caminho o Senhor chama-me para a realização como pessoa, como cristão, e ajudar a consolidar este estado de vida. E esta experiência nos leva também a ensinar a rezar. A catequese tem a tarefa de educar para a oração e na oração, desenvolvendo a dimensão contemplativa da experiência cristã. Não é só a experiência de quem está no mosteiro, de quem está na clausura, mas todo cristão, pelo dom que nos foi dado pelo batismo, temos a possibilidade de desenvolver esta experiência, esta dimensão contemplativa. Porque a contemplação, o que é? É realmente reconhecer esta presença de Deus em mim e nos outros, contemplá-lo no mais profundo do ser e desenvolver estas dimensões que cada um de nós tem essa possibilidade, porque o tem como dom recebido no batismo. E educa, não é? Para a oração pessoal, litúrgica e comunitária. Estas dimensões que devem estar interlaçadas, integradas à oração. A oração pessoal não se basta assim. A oração, para ser verdadeiramente aquele encontro com o Senhor, deveria ser, na verdade, esta experiência. Oração pessoal, oração comunitária, oração litúrgica. E a oração pessoal vai também sentir esta necessidade de estar com os irmãos numa experiência litúrgica.
e a oração comunitária também vai despertar, vai desenvolver no catequizando, no catequista, aquela necessidade de estar a sós com o Senhor. Por isso que dizia, são realidades complementares, interligadas. Uma precisa da outra para desenvolver-se dentro de nós, dentro da experiência de vida cristã. Existem alguns meios bem estabelecidos para atingir estes objetivos. Quais são? Todas nós conhecemos. A leitura orante da Sagrada Escritura, a liturgia das horas e a Lectio Divina, a oração do coração, a veneração da Virgem Maria através de práticas piedosas como o Santo Rosário, as súplicas, as procissões, as intervenções que nós vamos fazendo em pequenos grupos. Então, toda essa experiência nos ajuda a crescer na dimensão da oração. Rezar e ensinar a rezar. Jesus fez uma experiência, ou permitiu que os discípulos pudessem fazer uma experiência com ele, e eles mesmos pedirem, porque viram que aquela experiência era tão forte em Jesus. E a súplica dos seus: Senhor, ensina-nos a rezar. Deveria ser também a súplica que os nossos catequizandos, no fim de cada encontro de catequese, pudessem também pedir-nos: catequista, ensina-nos a rezar. Mas isso poderá acontecer porque nós também fazemos esta experiência de comunhão, de encontro com o Senhor. A iniciação cristã introduz a vida em comunidade. E podemos aprofundar no diretório, nos números 88 a 89. A catequese, no que se refere à educação para a vida comunitária, tem, portanto, a tarefa de desenvolver o sentido de pertença à igreja, educar no sentido da comunhão eclesial, promovendo a aceitação do magistério, a comunhão com os pastores, o diálogo fraterno, formar o sentido de corresponsabilidade eclesial, contribuindo como sujeitos ativos. A experiência do sínodo, né, que estamos a viver, não é? Há bem pouco tempo, há um mês atrás, há 2 meses atrás, foi a celebração, não é? Uma etapa celebrativa, mas precedida de outros tantos momentos a partir da base, para dizer o quê? Que, na verdade, esta experiência eclesial da corresponsabilidade, o sentir-se comunidade, é o que a catequese deveria ajudar a todos a chegarmos a viver esta experiência, não é? Como estilo de vida. E vamos no slide a seguir, ver, aprofundar o que acabo de dizer, não é? O que quer dizer, o que a catequese faz, no slide a seguir, o que a catequese faz sobre esta realidade, a palavra de Deus. A catequese retira a sua mensagem da palavra de Deus, já dizíamos lá no início, que é a sua fonte principal. Não existe catequese sem palavra. E nem existe catequista que não tenha esta experiência de encontro contínuo e permanente com a palavra. A fonte primária da catequese é a palavra. Portanto, a catequese tira, a mensagem da catequese é mesmo tirada dali. Quando nós falamos do querigma, o que é o querigma? Esta experiência fundamental, que depois dá a todo o processo da catequese a possibilidade de desenvolver o querigma. Mas aonde é que nós atingimos esta fonte? Na palavra. E no magistério da igreja, o magistério que preserva
faz a interpretação e transmite o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da revelação. A igreja nos ajuda a interpretar toda esta experiência, o conteúdo da revelação, os conteúdos da nossa fé, porque ali está o depósito da fé. O testemunho dos santos e dos mártires, desde os primeiros séculos, o exemplo da Virgem Maria e a vida dos santos e dos mártires fazem parte integrante e eficaz da catequese. Fazem parte integrante e eficaz da catequese. A catequese encontra nos mártires, encontra nos santos, quem? Aquelas pessoas que puderam viver esta mensagem que nós estamos a transmitir hoje. Aqueles que viveram a palavra, aqueles que puderam fazer da palavra o horizonte das suas vidas. Então, são eles que nós dizemos, não só falamos do hoje, mas temos uma grande família que antes de nós deu testemunho com a própria vida. A partir de Nossa Senhora, a Virgem Maria. A teologia que penetra nos conteúdos da fé com a inteligência crítica, aprofunda-os e ordena-os sistematicamente. Então, a catequese atinge também ali da teologia. Por isso que é muito importante também que todo catequista também tenha esta formação, procure aprofundar a sua fé, buscando também estes momentos, né, formativos que não terminam, não é a formação permanente. A cultura cristã, que serviu de suporte e de veículo ao anúncio do Evangelho no decurso das mudanças históricas, conseguiu preservar valores genuinamente evangélicos, como, por exemplo, a originalidade da pessoa humana, a dignidade da vida, a liberdade como condição da vida humana. Então, esta cultura cristã, graças a esta experiência, que ao longo da história, a catequese também tem este suporte, para dizer que não é que nós estamos a falar hoje da dignidade da pessoa, porque esta reflexão é uma descoberta do hoje, não, mas é desde as origens. O homem feito, o homem e a mulher, que têm a mesma dignidade, que são a imagem e semelhança de Deus. Então, esta dignidade da vida, estes valores morais, estes valores éticos, que é muito importante, na verdade, não perdê-los de vista mesmo na transmissão da fé cristã, na catequese. A beleza está sempre imbuída da bondade e de verdade. Contemplar a beleza provoca sentimentos de alegria, ternura, plenitude, sentido, abrindo-nos assim ao transcendente. Tudo aquilo que é belo, que é nobre, que é bom, nos abre aquele que é autor de todas estas coisas, nos abre ao transcendente. Por isso é muito importante também na nossa catequese educarmos a beleza, o sentido da beleza. E também sabermos procurar aqueles ambientes bonitos para viver o encontro da catequese. É muito importante. Neste momento, não digo que vamos concluir, mas trata-se de podermos também deixar aberto este espaço de diálogo, porque vai enriquecer esta nossa reflexão que oferecemos às inspetorias, para que cresça em nós este impulso pela catequese, como o capítulo geral 24 nos vai pedindo. Mas para que cresça é necessário também que nós tenhamos sede desta palavra, sintamo-nos reenviadas ao anúncio da palavra, como catequistas, como formadores dos catequistas. Temos realmente o Diretório para a Catequese nos oferece elementos fundamentais que nos ajudam a crescer
e a fazer crescer os outros na fé. É um caminho para chegarmos àquela maturidade na fé, àquela plenitude da vida, como diz São Paulo, crescermos até chegarmos à estatura de Cristo. Mas para chegarmos até lá, precisamos percorrer todo este caminho que a igreja nos vai sugerindo, agora com o Diretório para a Catequese, que não vou dizer que ele é uma continuidade de todos os documentos que a igreja nos foi dando ao longo destes anos para refletir e aprofundar a realidade da catequese, a partir do Evangelho Anunciante, Catequese Tradente, todos esses documentos que foram saindo até nestes últimos anos, o Catecismo da Igreja Católica, todos esses documentos para quê? Para nos ajudarem realmente a fazer crescer na vida de cada cristão a realidade, a consciência de que todos nós somos anunciadores desta palavra e anunciadores alegres, como vimos nos slides anteriores, porque a mensagem que nós anunciamos é a alegria do Evangelho. E esta alegria do Evangelho virá a partir do encontro pessoal e comunitário com Jesus, que é aquele que congrega, aquele que envia e aquele que, ao mesmo tempo, anuncia em nós. Nós somos apenas instrumentos. Quem, na verdade, fala através de nós é Ele, o autor da mensagem, que nos faz testemunhas da mensagem. Obrigada.